Senhoras e senhores, estamos aqui acompanhando o primeiro tempo da prorrogação da final da Libertadores. Depois do Palmeiras ter aberto com 4 minutos de jogo o placar, o Gabigol empatou pro Flamengo, levou o jogo para prorrogação. E eu tenho certeza que nem Deus tira esse título do Flamengo, que vai tratorar o Chelsea na final do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos em fevereiro de 2022. Uai. Gol do Palmeiras? Viu? Roda a vinheta. Então, gente, como prometido, estou aqui com a camisa do campeão da Libertadores de 2021, o Palmeiras. Acabou de bater o Flamengo aqui atrás na final em Montevidéu, no Estádio Centenário, que, diferente da semana passada, na final da Sul-Americana, estava mais cheio, mas não lotado. A gente viu que teve uns setores mais vazios. Afinal, contou com o show da Anitta antes da partida. The Girl from Honorio Gurgel estava em uma live do Magazine Luiza na sexta-feira. Foi para Montevidéu no sábado fazer o show. No domingo fez Enem. E na segunda-feira já estava em Belém do Pará, gravando o clipe na cidade em que Jesus nasceu. No jogo, os palestrinos abriram o placar aos 5 minutos de partida, com o gostoso do Rafael Veiga fazendo gol. Com gol no primeiro tempo, o Palmeiras controlou a partida por boa parte do jogo, até que no segundo tempo teve gol do Gabigol e o Flamengo empatou, levou a partida para prorrogação, quando o David Show entrou para desempatar e garantiu o tricampeonato da América para o Palmeiras. O Palmeiras se tornou o 4º time brasileiro tricampeão da Libertadores. Os outros 3, São Paulo, Santos e Grêmio, amargam uma seca de títulos importantes depois da conquista do Tri. O Grêmio, aliás, também no sábado, perdeu de 3-1 para o Bahia lá em Salvador e chegou a incríveis 98,5% de chances de classificação para disputar a Série B de 2022 contra o Cruzeiro, Vasco, Chape e Sport Recife, que já estão classificados. O outro tabu é de que todo time que elimina o Grêmio na Libertadores e é campeão da edição nunca mais ganha competição. Cruzeiro e Vasco já haviam sofrido isso, e agora o Flamengo também, que foi campeão em 2019, vai eliminar o Grêmio e desde então não conquista a Libertadores. O Flamengo, que aproveitou a oportunidade para demitiu o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que vinha sendo bastante contestado no cargo, e agora parte em busca de um novo treinador. Muitos nomes estão sendo ventilados. O favorito é o do Jorge Jesus, campeão da Libertadores em 2019 pelo próprio Flamengo. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Flamengo, que abdicou da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em prol da Libertadores, e agora provavelmente vai ficar sem nenhum dos 3. O Botafogo foi campeão da Série B, como eu disse no último episódio. Recebeu a taça no Engenhão lotado, foi uma festa bem bonita, mas não bateu o recorde de público, como eu disse. O recorde de público da Série B ficou a cargo do Cruzeiro no jogo contra o Náutico na quinta-feira, que não valia porra nenhuma, mas que foi muito bonita a festa de despedida pro Rafael Sobis. O Cruzeiro que colocou 60.500 pagantes no Mineirão, que tem o segundo maior público do ano, mas que infelizmente não conseguiu quebrar o recorde do rival Atlético Mineiro. O jogo foi horroroso, um 0-0 horrível com o Náutico. O Náutico, que liderou boa parte do Campeonato Brasileiro da Série B,
nas primeiras rodadas, mas perdeu fôlego e acabou que não conseguiu o acesso, e ano que vem joga contra o maior rival, o Sport, já rebaixado. A Série B, que ano que vem provavelmente vai ter um clássico dos reis de Copas, com o rebaixamento do Grêmio e o Cruzeiro já na Série B. Os dois maiores campeões da Copa do Brasil estarão na segunda divisão. Quem também liderou boa parte do campeonato, o Curitiba, perdeu fôlego no final e acabou perdendo até o vice-campeonato para o Goiás. O G4, o Avaí, garantiu vaga na Série B de 2023, ao se tornar automaticamente o primeiro rebaixado da Série A de 2022, né? No lado de baixo da tabela, o Clube do Remo, que ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, saiu daqui fazendo piadinha, se achando, foi rebaixado e vai jogar a Série C do ano que vem contra o maior rival, o Paysandu. Ontem os dois jogaram o Repá nas semifinais da Copa Verde. A Copa Verde, para quem não sabe, é um campeonato regional disputado entre os times do Norte e do Centro-Oeste, com a adição de times do Espírito Santo. E o Repá é o principal clássico paraense, clássico mais jogado da história do futebol. São 761 jogos no total entre os dois times. Outro clássico que poderia acontecer ano que vem, mas que não vai. Como eu disse, o Vitória também foi rebaixado para a Série C, numa péssima fase do futebol baiano. O Vitória indo disputar a Série C e o Bahia lutando contra o rebaixamento da Série A para a Série B. Os dois não chegaram sequer a disputar as finais do Campeonato Baiano. O Bavi, que assim como o Repá, é um dos jogos mais disputados do futebol mundial. Confiança de Sergipe e Brasil de Pelotas também terminaram rebaixados. Eles já tinham sido rebaixados com algumas rodadas de antecedência, o que também é uma má fase para o futebol gaúcho. O Chavante, pelo qual eu nutro um carinho enorme por ter morado um ano em frente ao estádio Bento Freitas, em Satolepe, terminou na lanterna da competição e vai ter que se contentar em disputar o Brapel contra o Pelotas, o Lobão lá da Avenida. Semana que vem vamos discutir isso direitinho, com o provável rebaixamento do Grêmio e potencial rebaixamento do Juventude de Caxias do Sul. Que fase do futebol gaúcho! Enfim, subiram da Série C para a Série B o campeão Ituano de São Paulo, a Tombense da Zona da Mata Mineira, o Novo Horizontino e o Criciúma. O Criciúma, que esse ano tinha sido rebaixado no Campeonato Catarinense, mas se recuperou no Campeonato Nacional e vai voltar a disputar a Série B ano que vem. A essa altura, quando vocês estiverem assistindo esse episódio, o Clube Atlético Mineiro já terá se tornado campeão brasileiro da primeira divisão, depois de um jejum de 50 anos. Não vamos falar disso aqui. Se você quiser saber sobre o Atlético Mineiro, vá no estádio. Aqui eles estão brincando. Ontem eu até brinquei que a taça que o Atlético vai receber já vem até com o número de anos que eles ficaram sem ganhar o Campeonato Brasileiro, já que esse ano faz 50 anos da primeira edição do Brasileirão, ganho justamente pelo Atlético. Com esse nome, né, de Campeonato Brasileiro, antigamente a gente tinha outros campeonatos nacionais, foram posteriormente reconhecidos como título brasileiro pela CBF. Essa partida do Atlético contra o Bahia, lá em Salvador, nessa quinta às 6 horas da tarde, rendeu até mudança na grade da Globo Minas, derrubaram novela, vai ser transmitido ao vivo. Essas coisas são tipo cometa Halley, né, que acontece uma vez na vida, outra na morte, tem que mudar a programação mesmo. Mas aqui no Mete Bola a gente vai discutir isso certinho em oportunidade futura. Antes disso, o Netflix traz mais uma dica cultural para quem quiser esquecer dessa tragédia que está acontecendo hoje, que é o título brasileiro do Atlético. É a 12ª edição do Cinefute, pioneiro na América Latina, maior festival de cinema sobre futebol do Brasil. A programação está bem diversa. Tem filmes sobre futebol feminino, sobre racismo no futebol, sobre democracia, futebol LGBTQIA+. E sobre o Cruzeiro, para os atleticanos, tem outros filmes além desse do Cruzeiro, mas não é mais nenhum sobre o Atlético, porque o filme do Atlético, o
Lutar, Lutar, Lutar ainda tá em cartaz no cinema. Não saiu a tempo de entrar na programação do festival. Então, se você quiser assistir, vá ao cinema. Ou então, vá comemorar, né? Porque, assim, não é todo dia que vocês são campeões brasileiros. Pra você que ama futebol e ama cinema, assim como eu, é uma ótima oportunidade pra juntar as duas paixões. Saindo da telona para a telinha, eu tinha prometido 2 episódios do Mete Bola para essa semana, mas acontece que eu trabalho e tô gripado, não sei se vocês perceberam, que ele tô brincando. Mas acabou que a rodada final da fase de grupos da Champions League é apenas na próxima semana, diferente do que eu tinha informado aqui semana passada. Num Mete Bola murcha. A gente não teve Champions League, mas teve sorteio para a repescagem do Mundial de 2022. E o drama que todo mundo estava esperando acontecer aconteceu. Portugal e Itália caíram na mesma chave da repescagem europeia. E só um dos dois poderá jogar o Mundial de 2022. As outras chaves terão Escócia e Ucrânia, País de Gales e Áustria. Desses 4, só um terá vaga no Mundial. Rússia e Polônia, Suécia e República Tcheca. Também só um classificará. E a chave C, Itália, Macedônia do Norte, Portugal e Turquia, com Portugal decidindo os 2 jogos em casa. Além das repescagem europeia, também foram sorteadas as repescagens mundiais. A UFC disputa a vaga contra o classificado da CONCACAF e o classificado da CONMEBOL disputa a vaga contra o ganhador da repescagem asiática, ou seja, América do Norte contra a Oceania, América do Sul contra a Ásia. O Brasil ganhou do Chile por 2-0 no torneio internacional de futebol feminino, como eu tinha dito aqui, aconteceu lá em Manaus, para a despedida da Formiga, da seleção brasileira, com a vitória por 2-0 sobre as chilenas. O Brasil foi campeão do torneio internacional e foi convidado para o torneio feminino da França no ano que vem, como preparatório para a Eurocopa feminina. Por fim, com o Palmeiras recebendo a taça ali atrás, a gente ainda tem a Fórmula 1, que entra na última volta da temporada, com 2 finais de semana de corrida seguidos em Jeddah, na Arábia Saudita, nesse final de semana agora, e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no próximo, com uma diferença de 8 pontos entre o primeiro colocado, Max Verstappen, e o segundo colocado, Lewis Hamilton. Esse ponto extra que o Verstappen ganhou fazendo a volta mais rápida na última corrida no Qatar pode ser decisivo para a decisão do campeonato, dependendo das posições que eles terminem a próxima corrida. Aqui no Brasil foi lançada a Fórmula 4, uma nova categoria de monopostos para 2022, depois de uma série de categorias semelhantes que ficaram pelo caminho nas últimas décadas e deixaram de revelar pilotos brasileiros para as categorias de elite do automobilismo, sobretudo a Fórmula 1. Há quanto tempo que a gente não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1 disputando para ganhar, né? A organização do campeonato fica a cargo da mesma empresa que administra a Stock Car. Esperamos que prospere. Semana que vem, supostamente teríamos o último Hoje é Dia de Maria do ano, mas teremos a volta do Top and Flop com as principais candidatas do Miss Universo, que acontece no próximo dia 12. Se o Atlético foi campeão brasileiro depois de 50 anos, eu acredito sim que o Brasil possa voltar a ganhar o título de Miss Universo. Enfim, vamos ter a participação de um missólogo como convidado especial para comentar as apostas para levar a coroa. Não percam! Até a próxima! No tie break de hoje, nós temos a primeira edição do Pan-Americano Juvenil, que está rolando em Cali, na Colômbia. O Wesley tinha comentado conosco aqui
sobre ele no final das Olimpíadas. O Brasil que vem liderando o Panzinho. Em segundo lugar, a Colômbia. Os Estados Unidos vem em terceiro, o México em quarto e Cuba em quinto,